Então, agora que vocês têm uma noção melhor de como construir expressões algébricas a partir de tabelas verdades e do que são min-termos e max-termos, a gente vai aprender esse novo modo de representação, como eu disse anteriormente, que é o mapa de Carnot. Então, criado por Edward Waite e refinado por Maurice Carnot, essa representação, assim como a tabela verdade, ele representa os resultados de uma função algébrica. E o que é representar os resultados de uma função algébrica? No caso da tabela verdade, eu tenho, geralmente nas primeiras colunas, os meus valores das variáveis de entrada. No caso de uma tabela verdade simples, que tenha duas variáveis, eu vou fazer as verificações de 0, 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. E na terceira coluna eu vou ter a variável de saída. Então, uma tabela verdade vai entregar para mim o valor de saída que o meu circuito apresenta de acordo com o valor das variáveis de entrada que eu tenho na tabela. E o mapa de Carnot ele faz a mesma coisa. Então, como ele faz a mesma coisa, é possível gerar uma expressão algébrica nesse modo de representação também, como eu já disse anteriormente. E uma das vantagens dele é que ele possui uma notação mais compacta, uma notação mais simples, e ele gera expressões algébricas mais simplificadas. Quando você gera expressões algébricas por tabela verdade, geralmente vocês têm que realizar algumas simplificações para tornar os circuitos mais simples. E meu mapa de Carnot ele já me entrega uma expressão algébrica um pouco mais simplificada. Esse tipo de representação é normalmente mais utilizado por seres humanos. Máquinas e computadores, quando eu falo de criar um programa para gerar uma expressão algébrica a partir de uma tabela, verdade, ou de mapa de Carnot, é mais fácil eu implementar esse programa utilizando o procedimento da tabela verdade. E uma das desvantagens do mapa de Carnot é que ele está limitado a no máximo 6 sinais de entrada. Então, o meu mapa de Carnot, eu consigo gerar expressões algébricas e fazer representações, inclusive, de no máximo 6 sinais de entrada, 6 variáveis, no caso de uma expressão. Então, dando seguimento. Lembrando que no caso desse curso, a gente vai se limitar a mapas de Carnot que tenham no máximo 3 variáveis de entrada. E aqui a gente já começa a ver como que a gente gera expressões algébricas ou expressões booleanas a partir de um mapa de Carnot. Então, antes de explicar esses tópicos, primeiro eu vou mostrar para vocês a representação de mapa de Carnot. Note que na primeira célula dessa tabela, na esquerda superior, a minha variável C ela vai ser representada na primeira coluna. Então, na primeira coluna, esse valor 0 e 1, eles representam valores que a minha variável C vai assumir. E na minha primeira linha, esses dois bits concatenados, no caso 0, 0, 0 e 1, 1 e 1 e 1 e 0, eles vão representar as minhas variáveis A e B, respectivamente. O primeiro bit vai representar A, o segundo bit vai representar B. E note que, no caso do mapa de Carnot, a ordem com que eu coloco, eu seleciono os bits tipo de 0, 0, 0 e 1, 1 e 1 e 1 e 0, é diferente. No caso da tabela verdade, a gente tem o costume de colocar 0, 0, 0 e 1, 1 e 0 e somente depois 1 e 1. E no mapa de Carnot, o 1 e 1 aparece antes do 1 e 0. E isso acontece porque na transição de uma linha para outra, se a gente variar um bit só, ao invés de variar os dois, a gente consegue gerar no final uma expressão algébrica mais simples. Então, note que se eu passasse de 0 e 1 para 1 e 0, eu estaria variando os dois bits. E passando de 0 e 1 para 1 e 1, eu estaria variando apenas um. E isso, de certo modo, facilita a forma com que as expressões algébricas são construídas. Agora, então, voltando para minhas etapas de como gerar uma expressão booleana, primeiro eu tenho que realizar agrupamentos nas variáveis de saída do meu mapa de Carnot. E isso vai ficar mais claro quando eu mostrar para vocês um exemplo, mas eu só vou citar esses tópicos para vocês terem uma noção.
Então, primeiro eu circulo todos os elementos da matriz ou da tabela que possuem valor 1, no caso de min-termos, ou valor 0, no caso de max-termos. E esses círculos, ou esses agrupamentos que eu vou realizar, eles possuem algumas características. Então, no segundo tópico, ele fala que é permitido apenas circular um, uma variável de saída, duas variáveis de saída que estejam vizinhas, ou quatro. E também um elemento da minha tabela ele pode ser circulado mais de uma vez, caso seja necessário e caso isso faça com que você gere a expressão booleana mais rápido. Mas esse elemento ele deve haver pelo menos um valor que aparece exclusivamente em cada círculo. Então, esse elemento ele deve aparecer pelo menos uma vez sozinho em cada círculo. E eu entendo que isso deve ter soado um pouco confuso agora, mas conforme eu for explicando os exemplos, vai ficar mais fácil de entender.